As igrejas deveriam pagar impostos? Por que algumas instituições religiosas são isentas de impostos? Eu sou Murilo Tasca, nós somos do canal especializado em igrejas. E é um tema muito polêmico, um tema que hoje está na mídia. E a gente precisa estar muito atento ao que estão falando com relação às igrejas e os impostos. A igreja, ela faz parte de um ciclo do tributo. Os tributos são divididos em 5 partes. Um deles é o imposto. Mas nós temos taxas, contribuições, empréstimos compulsórios, enfim, são 5 itens que compõem um tributo. A igreja ela goza de imunidade apenas do imposto. Por exemplo, contribuição à Previdência Oficial, o famoso 20% lá, o INSS patronal. Por exemplo, o INSS patronal, as igrejas não têm imunidade, elas têm que pagar 20% sobre a folha de pagamento. Então, isso é um mito que se criou. Agora, qual o perigo da igreja pagar o imposto? Não é questão de dinheiro como tanto se fala hoje na mídia, como se falam nas redes sociais. Todo mundo que já foi empresário ou que é empresário sabe como é que é uma fiscalização. E toda fiscalização, ela tem direito de entrar naquela organização, seja do segundo setor, que é onde nós temos ali as indústrias, comércio e serviço, ou seja no terceiro setor, onde nós temos as entidades sem fins lucrativas, que são ONGs, institutos, fundações, as OCIPs, todas essas organizações do segundo ou do terceiro setor. Qual é a diferença? Elas têm a isenção do imposto ou elas têm o imposto, mas a fiscalização, ela tem acesso àquela entidade, porque ela está abrindo mão ou ela está cobrando aquele imposto, ou ela está fiscalizando. Então, no momento que as igrejas tiverem que pagar imposto, isso vai acontecer. O Estado vai entrar dentro da organização religiosa. E aqui eu não falo só de igreja, eu falo de todas as organizações religiosas, sejam elas evangélicas, católicas, de matriz africana, centros de candomblé, centro espírita, budismo, Rosa Cruz, enfim, todas as organizações religiosas, o Estado vai poder entrar, porque ele vai ter que fiscalizar o imposto dele. E no momento que o Estado entra dentro de uma organização religiosa, a democracia de um país, ela fica em perigo. Nós temos que ter cuidado, porque não é só o imposto. Muito está se criando um mito sobre essa questão do imposto. A igreja ela goza da imunidade do imposto não só pela questão financeira, mas por quê? Para que o Estado não entre dentro de uma igreja. Porque na hora que o Estado entra dentro de uma organização religiosa, seja ela qual for, como eu falei anteriormente, ele vai começar a colocar o que ele acha, que ele entende que aquela organização religiosa tem que fazer, tem que proceder. Só que se nós vivemos num país democrático e aquela organização ela é baseada em 3 fundamentos, porque uma organização religiosa ela tem que ter um livro sagrado, ela tem que ter uma entidade e ela tem que ter um local. Por exemplo, os muçulmanos, eles têm Alá como a referência da entidade divina, eles têm o Alcorão como livro sagrado e tem as mesquitas, que são os lugares de culto dele. O judaísmo, por exemplo, tem Jeová como a entidade divina deles, tem a Torá como livro sagrado e tem as sinagogas, que é onde ele se reúne para o culto. Os evangélicos têm a Deus como a divindade, tem a Bíblia Sagrada como seu livro sagrado e tem as igrejas. O catolicismo é a mesma coisa, tem Deus como a divindade, tem a Bíblia Sagrada como seu livro sagrado e tem as igrejas onde se reúne. Então, isso transforma esse local numa religião onde existe ali a livre expressão. No momento que você vai colocar, mas tem que pagar imposto. Gente, as igrejas, as organizações religiosas, elas têm a imunidade do imposto. Como eu falei anteriormente, o restante do que compõe a carga tributária, elas não têm imunidade, não têm isenção. Taxa de iluminação pública, taxa de coleta de lixo, os 20% sobre o patronal, empréstimos compulsórios caso o governo venha e precise pegar. Tudo isso, ela não tem imunidade, é sobre os impostos. Então, o grande perigo de se cobrar imposto de uma organização religiosa é o Estado entrar dentro dessa organização religiosa. No começo, não. É só para cobrar imposto. Mas se você vai cobrar imposto,
você vai ter que fiscalizar. Para você fiscalizar, você vai entrar dentro, você vai entrar, sendo até redundante, vai entrar dentro daquela organização religiosa. E nós entendemos que o artigo 19 da Constituição Federal fala que nem o município, nem o Estado, nem o governo federal, nem o Distrito Federal pode embaraçar o funcionamento, ou seja, nada que traga algum tipo de embaraço. Porque no momento que aquela igreja não pagar um imposto ou não tirar um alvará de licenciamento, ela vai estar impedida de funcionar. Vai contra o artigo 19 da Constituição Federal. Então, muito perigoso isso. As igrejas, elas têm a imunidade. E quando que ela vai pagar imposto? Hoje, na atual legislação vigente do Brasil, rasgando a Constituição Federal. Então, muito cuidado quando se propagar essa questão, a igreja tem que pagar imposto, a igreja tem que pagar imposto. Dá uma estudadinha, vê o que está realmente acontecendo, o que está por trás disso. Não seria o controle das igrejas, das organizações religiosas? Porque o imposto, com certeza, não vai fazer diferença num país tão grande como o Brasil, que arrecada tantos valores como o Brasil. E as igrejas, elas contribuem. Você sabia que existe uma pesquisa em andamento onde 80% do terceiro setor, onde tem, de alguma forma, uma igreja, uma organização religiosa ali administrando aquela entidade? Por exemplo, uma casa de recuperação de dependentes químicos, um lugar onde, um lar de idosos, um lar onde crianças abandonadas são colocadas, mas que tem ali uma entidade religiosa por trás. Você sabia que a cada R$ 1 que o Estado deixa de recolher, aquela entidade devolve ao Estado R$ 6? É isso mesmo. Então, a cada R$ 1 que o Estado deixa de recolher, R$ 6 são devolvidos. Olha só como muitas das vezes não é colocado de uma forma clara para as pessoas. E a gente vai criando opinião em cima daquilo que vão nos falando. Então, é muito cuidado, é importante. Por isso que eu peço encarecidamente, esse vídeo é muito importante que ele circule em todas as redes sociais. Você que está nos assistindo agora, compartilhe ao máximo que você puder. Deixe o seu like, porque com o like o algoritmo aqui do YouTube vai entender que esse vídeo é importante e vai estar levando essa informação a mais pessoas. E mais importante, deixe seu comentário. De repente você não concorda, ou de repente você acha que não é bem assim, vamos bater um papo, vamos conversar. Eu vou vir aqui, vou estar respondendo você, vou estar tirando suas dúvidas, vou estar colocando o que a legislação atual ela coloca. Tem países hoje que a Constituição ela tem mais leis defendendo a organização religiosa do que o Brasil, mas que hoje já sofre uma perseguição. Nós temos perseguições no mundo todo. Perseguições severas, perseguições não tão severas, são aquelas onde o Estado vira as costas, mas também não olha aquela organização religiosa, aquela entidade em si. E nós temos a perseguição educada. Será que não estamos vivendo isso no Brasil? Porque hoje você pode abrir uma igreja, hoje você pode falar da palavra, mas não fala sobre esse assunto não, porque não é bom, não fala sobre aquilo. Isso não seria um tipo de perseguição educada? Então vamos ver aonde isso vai dar, vamos ver na história o que isso acontece, o que aconteceu em outros países que começaram a agir dessa forma e qual foi o final. A gente precisa estar vendo o que vai acontecer lá na frente, porque o que a gente plantar hoje, nós vamos colher no futuro. Talvez não eu e você, mas talvez nossos filhos, nossos netos. E o que a gente quer deixar para a próxima geração? Vamos ficar atento porque a religião, a liberdade religiosa, ela é o termômetro de toda a democracia. Isso aí é fato. E quanto a fato, não cabe argumento. Até a próxima e que Deus abençoe a todos vocês.